Falar para vocês que já tem algum tempo que eu queria comentar, trazer esse debate aqui para o canal, principalmente porque tem sido um assunto que vem à tona todo mês, em redes sociais, em outros canais também, muitos comentários, inclusive no Mega Power Brasil, e também como a retomada do quadro Papo Ranger, que era um quadro que a gente tinha aqui no Mega Power Brasil, justamente para comentar esses conteúdos que não necessariamente tem a ver com curiosidades ou mitologia de Power Rangers, mas fica no entorno do que envolve a franquia. Eu acho que esses debates, inclusive, fazem a gente entender um pouco mais o que a gente consome e também ter outras percepções, não é mesmo? Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar um pouquinho sobre essa mudança que está acontecendo em Power Rangers, uma mudança que a gente vem acompanhando há algum tempo já, e não são mudanças que aconteceram em 2, 3 anos, algo recente, mas algo que para mim remonta de década atrás, de 2016 para frente. Então é muito louco a gente já estar acompanhando o crescimento de Power Rangers ao mesmo tempo que a nossa franquia da infância ou da adolescência, a gente vai meio que acompanhando essas mudanças, crescendo junto com os nossos heróis coloridos. Eu lembro muito bem de acompanhar Power Rangers na TV, seja na TV aberta e na TV fechada, sendo um único produto, né? A gente tinha outras coisas saindo, assim, poucas coisas, mas o foco mesmo era a televisão. E hoje Power Rangers é um produto multiplataforma, tem muita coisa pra gente consumir, e o vídeo vai ser mais ou menos centrado nesse debate, ok? Inclusive já peço para vocês deixarem aqui nos comentários outras sugestões de debates envolvendo Power Rangers. Comenta aqui e aproveita que você está descendo já para a parte de comentários e deixa o like, o gostei para impulsionar esse vídeo, se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho das notificações para toda vez que sair um material novo você ser notificado, beleza? Eu separei aqui em tópicos justamente para a gente ter um fio condutor do nosso bate-papo, então uma vez ou outra eu vou estar olhando aqui para baixo, que é onde está o notebook, ok? Para a gente ter esse debate mais coerente possível. Então, como vocês viram aí no título do vídeo, na thumbnail, a gente está falando sobre as mudanças de Power Rangers e que a gente tem que aceitar o que está acontecendo porque é uma evolução natural. Se a gente vai gostar ou não dessas mudanças, isso parte de cada um de nós. Mas a gente tem que entender que para uma franquia como Power Rangers, que tem mais de 30 anos, ela precisa se atualizar com o passar dos anos, com o passar do tempo. Então, coloquei aqui o primeiro tópico, que é o seguinte: os quadrinhos vieram para ficar e para muitos é muito mais importante que a série de TV. Lá em 2016, quando a Boom Studios introduziu os quadrinhos, eu lembro muito bem da época onde uma grande parcela dos fãs, era uma grande parcela mesmo, torceu muito o nariz, porque acreditava que Power Rangers não deveria seguir nessa mídia, mesmo que no passado já tenha experimentado esse formato em ocasiões esporádicas, em quadrinhos que não exploravam muito a mitologia, era algo mais pontual, um quadrinho de samurai, um de SPD aqui e ali, que eram histórias fechadinhas parecidas com os episódios da série de TV. Só que quando a Boom Studios ela chega pra gente em 2016, junto com o Kyle Riggs, um grande roteirista, e mostrando pra gente que Power Rangers pode ser muito mais do que o produto que a gente via lá na TV, expandindo as histórias, colocando dramas em personagens, dramas que a gente não tinha tempo para ver no seriado, porque é um material de 20 e poucos minutos, era meia hora porque tinha os comerciais, mas no fim das contas é 26, 27 minutos, cortando aí os créditos, então não tinha como a gente explorar os personagens. Então chegam os quadrinhos trazendo toda essa camada e de certa forma também conquistando aquele fã que cresceu e está procurando um material mais de acordo com a idade dele, né? Com dramas, uma história mais profunda, um pouco mais de seriedade. E eu acho que os quadrinhos eles desempenharam um papel muito bem naquela época e por isso que eles estão até os dias atuais. Na data de gravação desse vídeo são 10 anos dos quadrinhos de Power Rangers, uma década, meus amigos. Um material que, querendo ou não, ele acabou conquistando muita gente. E eu tenho visto um movimento interessante, é que a série de TV tem sido uma porta de entrada para os quadrinhos. E não o contrário, a pessoa lê o quadrinho e vai para a série de TV. Então as pessoas estão buscando um material mais elaborado. Talvez aquele formato que a gente viu lá de Mighty Morphin, até Super Ninja Steel, Beast Morphers começou a mudar. O público não está mais buscando esse tipo de conteúdo que é o Monstro do Dia, um episódio contido nele mesmo, que é uma história contínua e muito mais elaborada, digamos assim. O outro tópico é que cada vez mais teremos Power Rangers em outras mídias, fora da série de TV. E eu vou logo deixar aqui de cara que não se sinta culpado se você não consegue acompanhar tudo que está saindo.
é muito normal. Isso tá, não precisa você ler o quadrinho, não precisa você ver a série de TV ao mesmo tempo, ter o livro de RPG, jogar os jogos de mobile, multiplataforma, pegar os novos livros de história que estão saindo, certo? Você não é obrigado a acompanhar tudo isso, mas é uma mudança que não tem como ser freada. Grandes franquias que buscam sobreviver precisam expandir em mídias paralelas. Até porque quando uma mídia não está saindo, outra acaba sustentando, como é o caso da série de TV e os quadrinhos. Estamos há 3 anos sem ter uma nova temporada, sem ter um material em live action, desde 2023 que não sai nada, tivemos Cosmic Fury e Agora e Sempre lá atrás, e os quadrinhos durante esse tempo têm suprido essa necessidade de novas histórias, de novos personagens, bem como RPG, jogos e agora os materiais em formato de livro, né? Histórias mesmo contadas, um material muito bacana que a gente vai até revisar aqui no canal. E eu vejo para o futuro de Power Rangers outros materiais chegando, talvez audiobooks, né, que são aqueles livros narrados, seja no idioma original, talvez até adaptado pra gente. E eu vejo também, caso a série dê certo, né, a série do Disney Plus, outros materiais saindo, talvez spin-offs, animações, a volta de Power Rangers nos cinemas. Então é uma mudança que a gente não pode frear. Cada vez mais Power Rangers vai expandir para outras vertentes, assim como a maioria das grandes franquias fazem atualmente. A franquia não depende mais da TV. O formato que a gente acompanhou lá da Saban até mais ou menos final dos anos 2010, que era focado na televisão, é um formato que ele está se extinguindo. O público cada vez mais busca consumir o conteúdo em streaming, seja pela facilidade de ter o material ali e também por conta do dia a dia, né? Quase ninguém, eu não vou dizer quase ninguém, mas tem muita gente que não para mais para assistir televisão. Não tem aquele momento do dia. Então ele prefere que aquele produto, seja uma série, um filme, uma minissérie, esteja acessível a um clique. Então Power Rangers virou isso aí. As temporadas mais recentes foram diretamente para streaming. A gente não tem mais essa pegada da televisão, assim como a veia multimídia. Então a gente tem muito conteúdo de Power Rangers, não só saindo em streaming, como também plataformas como o Instagram, os Shorts do YouTube, o TikTok, trechos de episódios, curiosidades postadas pela própria Hasbro e Playmates, porque a geração atual ela é uma geração que está consumindo conteúdo o tempo inteiro. Então, ao tempo inteiro tem que estar saindo alguma coisa de Power Rangers. Seja uma coisa nova, seja uma temporada antiga, a gente abre o YouTube, tem live de Power Rangers rolando o tempo inteiro, de Fúria da Selva, Beast Morphers, enfim, de várias temporadas, justamente para ter esse material o tempo todo sendo comentado, compartilhado, curtido e estando no imaginário da galera. Então a gente vive um momento desenfreado, digamos assim, meio ansioso, não temos mais aquele momento que a gente tinha sabático de parar para assistir uma série, de uma temporada, acordar de manhã, tomar um café da manhã assistindo um episódio, ou depois do colégio. Isso hoje se perdeu um pouco e tem sido mais focado nessa parte de streaming e também em outras plataformas, como eu comentei. Os últimos 2 tópicos que eu coloquei aqui, eles são tópicos que, não sei se a gente podia dizer que são polêmicos, mas são tópicos amplamente comentados. Acho que até mais que esses anteriores que eu trouxe para vocês. O primeiro deles é que a gente precisa entender que Mighty Morphin vai ficar cada vez mais forte com o passar dos anos. Por que eu estou falando isso? Porque Mighty Morphin é a temporada que ficou no imaginário do público. Foi a temporada que bombou nos anos 90, que fez com que Power Rangers se tornasse o que é hoje. É um símbolo da cultura pop. Você pode não gostar da temporada, você pode achar que sai muito material, mas vai ser sempre assim, como já era no passado. Porque Power Rangers, não a nível de popularidade, mas a nível de interesse, seria algo do tipo o Batman, Tartarugas Ninja, o Homem-Aranha. Então Power Rangers, quando boa parte do público pensa em Power Rangers, vem a imagem de Mighty Morphin Power Rangers. E com o passar dos anos, nós tivemos muito material de Mighty Morphin saindo, só que a gente não percebia isso, porque sempre que saía um material de Mighty Morphin, tinha uma temporada corrente saindo ao mesmo tempo. Então no momento que saía Beast Morphers, tinha produto de Mighty Morphin, mas a galera tava assistindo Beast Morphers. Na época de Dino Trovão, tava sendo Dino Trovão, mas tinha brinquedo de Mighty Morphin também. Então agora que a gente tá em um período de hiato, esses 3 anos, o material é muito maior, porque como a gente não tá tendo nenhuma série de TV saindo, é óbvio que a Hasbro ou qualquer outra empresa que tivesse com Power Rangers nas mãos iria focar em Mighty Morphin. Vamos lembrar que lá atrás, quando a Disney
ela parou de produzir temporadas quando ela terminou a RPM. O que ela fez logo em seguida? Ela fez um remaster da primeira temporada de Mighty Morphin Power Rangers. Certo? Que não deu continuidade, porque a Saban também comprou depois a franquia de volta. Mas no período que não ia ter mais nada, eles voltaram para qual temporada? Para a temporada original, a primeira, que é a mais popular. E o que eu vejo atualmente com a Hasbro e a Playmates é reposicionar a Mighty Morphin, revitalizando a equipe, conectando com gerações mais novas. Então você tem Mighty Morphin, novos brinquedos na linha Reignition, você tem um remaster da temporada, você tem novos jogos, né, como Hits Rewind, você tem os collabs acontecendo em Fortnite e Ark, para que Mighty Morphin não fique sustentado apenas na nostalgia. Vai ter essa parte nostálgica, obviamente, porque é a primeira, o público antigo acompanha, mas também sem um produto que uma criança mais nova consiga consumir. Então por isso que eles estão relançando. O que eu acho que devia acontecer com Mighty Morphin, sendo bem sincero, além dos quadrinhos, jogos, etc., é ter um outro material em audiovisual. Quem sabe uma animação voltada para as crianças, recontando a história, um remake também, porque eu acho que precisa. Porque, por mais que eles estejam remasterizando as primeiras temporadas, né, melhorando a imagem, o áudio, etc., ainda é um produto da sua época, ainda é um produto dos anos 90. Então eu acho que isso pode afastar uma galera ainda, uma criança um pouco mais velha. Crianças mais novas, beleza, elas conseguem assistir, mas quando a criança está ficando mais velha, ela vai olhar aquilo ali e fala, não, aquilo ali não é tão legal, eu tenho um Vingadores para assistir, eu tenho outras séries com qualidades melhores, então não vai procurar aquela temporada de Mighty Morphin. Então eu acho que poderia ter um remaster, ter algo diferente, mas a gente precisa, quando eu digo remaster, fazer uma coisa nova, tá, gente? Tipo um reboot de Mighty Morphin, seja animação ou live action. Mas a gente tem que entender que Mighty Morphin Power Rangers vai ficar muito mais presente com o passar dos anos. E pra finalizar, eu coloquei o tópico menos tokusatsu do futuro. Como assim, Rafael, menos tokusatsu? Que é o seguinte, o desprendimento de Power Rangers com suas raízes do Japão com certeza irá afetar como iremos consumir a nossa franquia aí em audiovisual nos próximos anos. Sobretudo se a série do Disney Plus ela tiver um desempenho positivo, então a gente vai ver muitos materiais mais parecidos com séries americanas do que com o material que vem do Japão. Eu ainda acredito que os elementos centrais do que faz Power Rangers ser Power Rangers vão continuar ali. Os Megazords, as poses, as frases de efeito vão estar ali de alguma maneira, mas o formato que a gente conhece, mais episódico, fechadinho, isso já está mudando, inclusive. Se nós pegarmos aí temporadas recentes, como Dino Fury e Cosmic Fury, eles já estavam experimentando esse tipo de desprendimento lá do Japão. Histórias mais soltas, histórias que realmente não dependem do material que vem lá do Super Sentai, contínuas, né? Se você pegar Cosmic Fury, é como se fosse um grande filme dividido em várias partes, que é o que a galera tem consumido atualmente. E eu acho que até o próprio Japão, em algum momento, vai adotar esse tipo de modelo. Eu acho que isso vai acontecer eventualmente, até porque séries mais recentes de Kamen Rider, eu acho que o próprio Gavan que está saindo agora lembra um pouco essa pegada mais americana, digamos assim. Mas, voltando pra gente, isso vai ficar cada vez mais evidente. Então, o Power Rangers vai ficar mais americano e vai ficar menos preso às raízes que vêm do Japão. Para algumas pessoas isso pode mexer um pouco, né? Porque, galera, são 30 anos acompanhando o mesmo modelo. Então, quando tem essas mudanças radicais, digamos assim, é normal afetar a gente. Então, resumindo aí o vídeo, a gente tem que entender que essas mudanças vão acontecer. A gente queira ou não, para uma franquia que a gente gosta, que é Power Rangers, ela precisa evoluir com o tempo, porque caso contrário ela iria morrer, cara. Eu lembro muito bem que quando a Saban vendeu Power Rangers para Hasbro, lá em 2018, meados de 2017 para 2018, um dos comentários que eles fizeram era que a Saban chegava até um certo momento. Ela não conseguiria levar Power Rangers para onde eles estavam almejando. A própria Melissa Flores aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima da entrevista, ela comenta que a Saban tinha um orçamento limitado para fazer as coisas. O próprio jogo Battle for the Grid, ele não teve tanto orçamento, então eles tiveram que tirar do próprio bolso, as pessoas envolvidas no caso, na produção. Então Power Rangers só chegou a um certo nível com a Saban, e com a Hasbro eles conseguem potencializar tudo. Porque a Hasbro tem um alcance maior, já existe há mais tempo que a Saban, está em outras frentes, em Lightning Collection teve bastante coisa, muito material, que a gente está tendo hoje também, né? De livros, mais quadrinhos, mais jogos de RPG, jogos de tabuleiro, é por conta da Hasbro. Os collabs em Fortnite, não pense que é a Fortnite que fez o collab não, a Hasbro foi atrás de Fortnite para fazer isso. Então ela tem um poder de barganha maior, tem, digamos assim, um leque maior de contatos. Então a Saban viu que naquela época só chegava até um certo ponto, eles reconheceram isso
e agora Power Rangers está almejando novos lugares dentro da cultura pop. Então essa conversa ela continua com você que está do outro lado. O que você acha desse futuro de Power Rangers? Comenta aqui. O que você gostaria que a gente debatesse aqui no canal, esse papo mais solto, digamos assim. Pode ser até em live também, se vocês quiserem. Comenta aqui. Não esquece, galera, de seguir a gente nas redes sociais. E eu sempre deixo um recado aqui no final, eu tô até pensando em deixar no meio do vídeo, porque eu vejo que muita gente pula, mas é importante vocês ouvirem, porque o Mega Power é o meu trabalho, é o trabalho da Ana, a gente vive de falar de Power Rangers realmente 100% do tempo. Então se você quer ajudar a gente, além de tudo isso que eu falei, comentário, compartilhamento, curtida, etc., você pode ajudar de 3 formas diferentes. Tem o Mega Pix aqui em cima, que é esse QR Code, onde você manda o valor que você quiser. Aqui embaixo tem o Seja Membro e o Apoia-se. O Seja Membro é aqui mesmo no YouTube, esse botão, onde você contribui com valor fixo todo mês. O Apoia-se é um site fora do YouTube com valores personalizados e eles trazem recompensas. O Seja Membro e o Apoia-se trazem conteúdos exclusivos aqui no canal, prioridade nos quadros Só Perguntas, Só Duas Perguntas, sorteios em live, e a galera do Apoia-se tem um grupo secreto no Telegram. Então se você quer fazer parte desse grupo, vira aí membro do Apoia-se e vem se juntar ao seleto grupo de heróis como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antonino e toda essa galera linda, maravilhosa que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.